Deixa eu te fazer uma pergunta que quase ninguém tem coragem de responder. Se hoje tudo parasse, celular, redes sociais, expectativas, opiniões, quem você seria? Não o que você faz, não o que você mostra, mas quem você é de verdade. Porque talvez o maior problema dessa geração não seja a falta de fé, seja o fato de que ela esqueceu quem é. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta simples, mas que quase ninguém responde com honestidade. Se hoje tudo parasse, se o celular desligasse, se ninguém estivesse te observando, se você não precisasse agradar ninguém, se não houvesse expectativa nenhuma sobre você, quem você seria? Não o que você faz, não o que você mostra, não o que você diz que é. Quem você é quando ninguém está olhando? Essa pergunta é realmente importante. E é normal você se incomodar porque ela exige silêncio. E a nossa geração desaprendeu a ficar em silêncio para não ficar apenas na minha palavra. Reflita sobre o seu dia a dia. Há quanto tempo você não fica assim e se sentir tranquilo? Lembre de quando você está no ônibus ou restaurante. Cada dia que passa, isso é mais incomum. Nós vivemos cercados de estímulos, opiniões, comparações, conteúdos infinitos. Mas vivemos distante de nós mesmos e de quem mais amamos. E vim te alertar sobre isso, porque é um dever meu influenciar o máximo de pessoas a mudar suas vidas, a viver de uma forma mais proveitosa esta vida incrível que temos. Incrível. Na minha visão, o maior problema da nossa geração não seja a falta de fé, nem falta de caráter, nem falta de esforço. Talvez o problema seja que, em algum momento, a identidade deixou de ser algo recebido e passou a ser algo performado. Hoje, muita gente não vive. Representa força, representa sucesso, espiritualidade, felicidade. Mas por dentro está cansada, confusa, sem clareza. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece aos poucos. Você começa se comparando. Depois, começa se ajustando. Depois, começa se calando. Até que chega um ponto em que você já não sabe mais se está vivendo por convicção ou por medo de não ser aceito. E isso cobra um preço emocional alto. A Bíblia nunca tratou identidade como algo secundário. Desde o início, identidade sempre foi fundamento. Por isso, Romanos 12:2 é um texto tão atual, mesmo tendo sido escrito há quase 2000 anos. Não vos conformeis com este mundo. Esse versículo costuma ser usado como regra de comportamento. Mas ele vai muito além disso. A palavra conformar, no original, traz a ideia de assumir a forma de algo por pressão externa. É como um molde que vai apertando até você caber. Paulo está dizendo algo profundo. O mundo tenta te moldar antes mesmo de você entender quem você é. E quando isso acontece, você não se perde de uma vez. Você se perde devagar. Perde um pouco da sua essência para caber. Perde um pouco da sua verdade para não desagradar. Perde um pouco da sua identidade para ser aceito, e por aí vai, até que chega um dia e você percebe que está vivendo mais para sustentar uma imagem do que para viver uma verdade. E isso é horrível, não é? Provavelmente você deve ter sentido uma sensação ruim ao ouvir sobre isso, né? Mas é bom porque isso te tocou e despertou a sua mente sobre o problema, e esse é o primeiro grande passo. E isso explica muita coisa. Explica o cansaço que você sente sem saber por quê. Explica a ansiedade que aparece mesmo quando está tudo bem. Explica por que estamos mais conectados do que nunca. E mais vazios do que nunca. Mas para entender isso de verdade, a gente precisa voltar ao começo. Não da internet, não da cultura digital, mas da criação. Em Gênesis 1:27 está escrito: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Essa frase é uma das mais citadas da Bíblia. E, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas. Ser criado à imagem de Deus não fala de aparência física. Fala de origem, valor e propósito. Deus não criou o homem, e depois decidiu se ele teria valor. O valor veio junto com a criação. O homem não precisou provar nada para existir. Ele não precisou performar para ser aceito. Ele não precisou competir para ter lugar. A identidade veio antes de qualquer ação. Na Bíblia, identidade nunca foi algo que você constrói. É algo que você recebe. O problema começa quando essa verdade se perde.
Quando o homem esquece que foi criado à imagem de Deus, ele começa a procurar imagem em outro lugar. E tudo aquilo que não foi feito para sustentar identidade vira um substituto frágil. É aqui que entra a cultura da aparência. Hoje, identidade é construída em cima de desempenho, aceitação, aprovação, comparação, e quanto mais você depende disso, mais instável você se torna. Você se sente bem quando é elogiado, mal quando é ignorado, seguro quando é validado, inseguro quando é criticado. Isso não é falta de espiritualidade, é consequência de uma identidade deslocada. O mundo não cria identidade, ele explora a ausência dela. Uma pessoa sem identidade firme é fácil de moldar, fácil de conduzir, fácil de influenciar. Por isso Paulo alerta: não deixem o sistema decidir quem vocês são. Porque o sistema sempre premia quem se adapta melhor, não quem é mais verdadeiro. Isso cria uma geração inteira vivendo em estado de performance. Você performa felicidade, você performa fé, você performa força. Mas por dentro, muitas vezes, está vazio. E deixa eu te trazer algo importante já aqui no meio do capítulo, porque isso precisa te ajudar agora, não só no final. Você não precisa sair das redes sociais. Você não precisa se isolar do mundo. Você não precisa desaparecer. O que você precisa é parar de permitir que o mundo seja a fonte da sua identidade. A fonte define o peso. Quando sua identidade vem de Deus, a opinião das pessoas informa, mas não controla. Quando vem do mundo, a opinião das pessoas domina. Talvez hoje o primeiro passo não seja mudar tudo. Talvez seja apenas perceber. Perceber quantas escolhas você faz para ser aceito. Quantas decisões você toma para não ser rejeitado. Quantas vezes você silencia sua verdade para manter uma imagem. Esse despertar já é começo de cura. Essa geração não esqueceu quem é por maldade. Esqueceu por distração. Distração com excesso de estímulo, excesso de comparação, excesso de ruído. E quando você não para, você não se encontra. Por isso, ao longo da Bíblia, Deus chama o homem ao silêncio, à pausa, ao deserto. Não como castigo, mas como reencontro. Porque identidade não se revela no barulho, ela se revela na escuta. Talvez esse vídeo seja, para você, um convite a isso. Não a mudar tudo hoje, mas a começar a lembrar. No próximo capítulo, a gente vai entender como a mente é moldada. Como Romanos 12:2 se conecta diretamente com comparação, redes sociais e ansiedade, e o que significa, na prática, renovar a mente nos dias de hoje. Fica comigo. O que vem a seguir aprofunda ainda mais isso. Se identidade é raiz, a mente é o solo onde essa raiz cresce. Por isso, quando Paulo fala de transformação, ele não começa pelo comportamento. Ele começa pela mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo costuma ser lido rápido demais. E quando a gente lê rápido, perde o peso do que está sendo dito. Paulo não está falando apenas de pecado visível. Ele está falando de processos invisíveis. A palavra mundo, nesse texto, não significa o planeta ou as pessoas. Ela se refere a um sistema de valores, ideias, padrões e expectativas que tentam definir o que é normal, desejável e aceitável. Em outras palavras, o mundo não começa te moldando pelo que você faz. Ele começa te moldando pelo que você pensa. E isso é muito mais perigoso. Porque quando a mente é moldada, o comportamento vem sozinho depois. Talvez por isso você faça coisas que nem sabe explicar direito. Talvez por isso se compare mesmo sabendo que não deveria. Talvez por isso se sinta insuficiente mesmo tendo tantas razões para não se sentir assim. Não é falta de informação, é formação. A mente está sendo treinada o tempo todo. Treinada a comparar. Treinada a desejar. Treinada a medir valor por aparência, desempenho e aceitação. E aqui entra algo que a Bíblia entende muito bem, mas a nossa geração ignora. Aquilo que você contempla constantemente começa a te moldar. Não é imediato. É progressivo. Você olha, absorve, olha de novo, normaliza, olha mais uma vez, internaliza. E sem perceber, a régua muda. Aquilo que antes não te afetava começa a afetar.
Aquilo que antes não te incomodava começa a incomodar. Aquilo que antes era apenas conteúdo começa a virar referência. Isso não é teoria. Isso é prática diária. Por isso, Paulo não diz apenas evite o mundo, ele diz renove a mente. Porque fugir não transforma. Renovar transforma. Mas o que significa, na prática, renovar a mente? Renovar não é apagar pensamentos. É substituir referências. É parar de se enxergar apenas pela lente do sistema e começar a se enxergar pela lente de Deus. E isso não acontece de uma vez. Acontece por repetição consciente. Aqui entra uma microsolução importante para você agora, ainda no meio do capítulo. Você não precisa controlar tudo o que aparece diante de você. Mas você pode escolher o que permanece dentro de você. Essa consciência já muda o jogo. Quando você entende que nem tudo que aparece merece permanecer, você começa a filtrar. E filtro não é rejeição do mundo. Filtro é cuidado com a mente. A Bíblia sempre tratou a mente como um campo sensível. Por isso Provérbios diz: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, pensamento não é neutro. Ele constrói identidade. Talvez por isso tanta gente esteja cansada hoje. Porque vive com a mente sobrecarregada de comparações que não foram feitas para sustentar ninguém. E aqui precisamos falar com honestidade sobre as redes sociais. O problema não é a ferramenta. O problema é a exposição constante sem reflexão. Nunca na história o ser humano se comparou tanto. Nunca na história o padrão foi tão inalcançável. Nunca na história a mente foi tão estimulada e tão cansada ao mesmo tempo. Você olha e sente que está atrasado. Olha de novo e sente que está aquém. Olha mais um pouco e sente que precisa mudar tudo. E isso vai criando um estado mental de insuficiência permanente. Mas deixa eu te lembrar de algo bíblico e libertador. Deus nunca te chamou para competir. Ele te chamou para ser fiel. Competição nasce da comparação. Fidelidade nasce da identidade. Quando Paulo fala de renovação da mente, ele está falando de um processo contínuo. Não é um evento espiritual. É um caminho diário. Renovar a mente é perguntar: isso que estou absorvendo me aproxima de quem Deus diz que eu sou ou me afasta? Essa pergunta simples já muda decisões. E aqui vai outra verdade importante. Renovar a mente não significa viver alienado. Significa viver consciente. Você continua no mundo. Continua trabalhando. Continua usando tecnologia. Mas agora você não deixa tudo entrar sem critério. Porque mente não renovada vira terreno fértil para ansiedade, comparação e confusão identitária. Talvez você esteja vivendo um conflito interno sem entender a origem, mas a origem pode estar no excesso de vozes que você permitiu moldar sua percepção. E isso não te torna fraco, te torna humano. Mas agora você tem escolha. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação não começa quando você muda hábitos. Começa quando você muda referências. Quando a referência muda, o comportamento acompanha. E isso traz descanso. Porque você para de viver reagindo ao que vê e começa a viver a partir de quem você é. Se isso está fazendo sentido para você, guarda isso no coração. Não precisa mudar tudo hoje, mas começa a prestar atenção. A mente renovada não nasce do isolamento, nasce da intenção. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre falso sucesso, sobre como visibilidade virou sinônimo de valor e por que isso está roubando o propósito de tanta gente, inclusive dentro da igreja. Existe um conflito silencioso acontecendo dentro de muita gente hoje. E ele não aparece de forma óbvia. Por fora, parece ambição. Por fora, parece desejo de crescer. Por fora, parece vontade de melhorar de vida. Mas por dentro, muitas vezes é outra coisa, é medo de ser irrelevante. Medo de não ser visto. Medo de não ser lembrado. A nossa geração transformou visibilidade em sinônimo de sucesso. Quem aparece mais, vale mais. Quem cresce mais rápido, parece mais importante. Quem tem mais alcance, parece mais influente. O problema é que a Bíblia nunca definiu sucesso dessa forma. E é aqui que começa o conflito.
Porque quando você adota a definição errada de sucesso, você pode até conquistar coisas, mas perde a si mesmo no processo. Jesus falou algo que atravessa gerações quando disse: "Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Essa frase não é sobre dinheiro apenas, é sobre troca. É sobre quando você troca profundidade por aplauso, troca verdade por aprovação, troca identidade por visibilidade. E isso acontece de forma muito mais sutil do que a gente imagina. Ninguém acorda dizendo: "Hoje eu vou viver de aparência." Isso vai acontecendo aos poucos. Você começa querendo compartilhar algo bom. Depois, começa a se preocupar com a reação. Depois, começa a ajustar o conteúdo para agradar. Depois, começa a medir seu valor pelo retorno. E quando percebe, você não está mais expressando quem você é. Está sustentando o que esperam de você. Isso cansa. Porque visibilidade exige constância, mas identidade exige verdade. E verdade nem sempre performa bem. A Bíblia trata isso de forma muito clara, quando Pedro escreve para uma igreja que estava sob pressão cultural e social. Em 1 Pedro 2,9, ele diz: "Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus." Percebe a ordem? Pedro não começa dizendo o que eles precisam fazer. Ele começa dizendo quem eles são. Antes de missão, identidade. Antes de influência, pertencimento. Antes de impacto, posição. Isso é completamente contrário à lógica atual. Hoje, primeiro você precisa aparecer. Depois ser aceito. Depois ser validado. Só então sentir que tem valor. Na Bíblia, o valor vem antes de tudo. E quando isso se perde, o propósito vira peso. Talvez por isso tanta gente esteja exausta tentando dar certo. Não porque está fazendo coisas erradas, mas porque está fazendo coisas certas a partir de um lugar errado. E aqui entra uma verdade importante para você refletir agora. Você pode estar ocupado, produtivo e até reconhecido, e ainda assim desconectado da sua essência. Falso sucesso não é não conquistar nada. Falso sucesso é conquistar tudo o que não alimenta a alma. A Bíblia não condena crescimento. Ela condena troca. Quando o sucesso te afasta de quem você é, ele cobra caro. Jesus nunca correu atrás de visibilidade. Ela vinha como consequência, e isso diz muito. Ele não se movia por aplauso. Se movia por propósito. Por isso ele conseguia parar quando todos queriam que ele continuasse. Por isso ele conseguia se retirar quando a multidão aumentava. Por isso ele não se explicava o tempo todo. Quem sabe quem é, não precisa provar. E aqui entra uma microsolução importante para você, ainda dentro do conflito. Antes de perguntar, "Isso vai me fazer crescer?", começa a perguntar, "Isso está alinhado com quem eu sou?" Essa pergunta muda decisões, muda ritmo, muda direção, porque crescimento sem alinhamento gera confusão interna. Talvez hoje você esteja se sentindo dividido. Uma parte sua quer avançar, outra parte está cansada. E isso não significa que você precisa desistir de tudo. Significa que você precisa realinhar a motivação. Pedro chama o povo de sacerdócio real. Isso é identidade, não cargo. Sacerdote, na Bíblia, é aquele que vive consciente da presença de Deus no cotidiano. Não é alguém que performa santidade. É alguém que vive com propósito interno. Quando você entende isso, o sucesso deixa de ser palco e passa a ser coerência. Você continua trabalhando, construindo, crescendo, mas agora com raiz. E raiz não aparece, mas sustenta. Se isso está falando com você, para um instante e pensa: quantas coisas você faz hoje só para não se sentir para trás? Essa pergunta não é para te acusar, é para te libertar. No meio desse caminho, deixa eu fazer um convite simples e sincero. Se essa reflexão está te ajudando, compartilha depois. Às vezes alguém próximo de você está vivendo exatamente esse conflito e não sabe nomear. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre o colapso da imagem, sobre por que sustentar personagens cansa tanto e como a Bíblia trata a verdade como caminho de cura, não de exposição. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. E ele aparece mesmo quando, externamente, está tudo certo. Você já sentiu isso? Acordar cansado sem ter feito esforço físico.
sentir peso mesmo em dias leves, ter dificuldade de descansar, mesmo parando. Esse tipo de cansaço quase nunca é falta de sono. É excesso de personagem. A nossa geração não está apenas cansada porque faz demais. Ela está cansada porque representa demais. Representa força quando está fraca. Representa maturidade quando está confusa. Representa fé quando está cheia de dúvida. Representa sucesso quando está vazia. E isso não nasce da maldade. Nasce do medo. Medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de não corresponder à imagem que criaram de você. Com o tempo, você já não sabe mais onde termina quem você é e onde começa quem você precisa parecer ser. A Bíblia trata esse conflito com muita clareza, mesmo sem usar as palavras modernas que a gente usa hoje. Jesus foi extremamente confrontador com os fariseus por causa disso. Não porque eles eram religiosos demais, mas porque viviam de aparência. Em Mateus 23, Jesus diz que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas vazios por dentro. Isso não é uma acusação religiosa, é um diagnóstico humano. Quando a imagem se torna mais importante que a verdade, algo adoece por dentro. E isso vale para qualquer pessoa, dentro ou fora da igreja. Hoje, a cultura dos filtros não é só visual, ela é emocional. Você filtra o que sente, filtra o que fala, filtra o que mostra, e com o tempo, começa a filtrar até de si mesmo. O problema é que Deus nunca trabalha com personagens. Ele trabalha com pessoas reais. Por isso, ao longo da Bíblia, sempre que Deus encontra alguém, a primeira coisa que ele faz não é exigir performance, é revelar verdade. Com Adão, ele pergunta: onde você está? Não porque não sabia, mas porque queria que Adão percebesse onde tinha se escondido. Com Elias, Deus não aparece no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele aparece na voz mansa e suave. Porque a identidade não se restaura no espetáculo, se restaura no encontro. E aqui entra algo muito importante para você agora. Talvez o motivo do seu cansaço não seja o que você está fazendo. Talvez seja quem você está tentando ser. Isso muda completamente a forma de olhar para a própria vida. Quando você tenta sustentar uma imagem, você vive tenso, sempre atento, sempre se policiando, sempre se comparando. Mas quando você vive a partir da verdade, você descansa. Jesus disse algo que conversa diretamente com isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse que a verdade te expõe, ele disse que ela te liberta. Mas a nossa geração aprendeu a fugir da verdade porque acha que ela machuca. Quando, na verdade, o que machuca é sustentar mentira. E deixa eu trazer uma microsolução aqui, no meio da conversa, porque isso precisa te ajudar agora. Você não precisa se mostrar inteiro para todo mundo, mas você precisa ser inteiro diante de Deus. Existe uma diferença enorme entre exposição e verdade. Deus não te chama para se expor. Ele te chama para ser verdadeiro. E verdade começa quando você para de esconder de si mesmo o que está sentindo. Por isso os salmos são tão humanos. Davi não escreve como alguém que está sempre bem. Ele escreve como alguém que é honesto. Ele sente medo, sente raiva, sente confusão. E leva tudo isso para Deus. Isso é identidade saudável. Não é ausência de dor. É presença de verdade. Talvez você tenha aprendido que ser forte é não demonstrar fraqueza. Mas na Bíblia, força quase sempre aparece associada à dependência de Deus. Paulo diz algo que quebra completamente a lógica da performance. Quando sou fraco, então é que sou forte. Isso não é discurso bonito, é experiência. É alguém que entendeu que viver tentando parecer forte cansa, mas viver dependendo de Deus fortalece. E aqui entra outra pergunta importante para você refletir. Quantas coisas você faz hoje para manter uma imagem que Deus nunca te pediu para sustentar? Essa pergunta não é para te culpar, é para te libertar. Porque quando você larga o personagem, sobra energia para viver. E talvez hoje Deus esteja te convidando para isso. Não para abandonar responsabilidades, mas para abandonar máscaras. Quando a identidade está no lugar certo, a imagem perde poder. Você continua vivendo,
continua trabalhando, continua se relacionando. Mas agora, com menos peso e mais verdade. No próximo capítulo, a gente vai fechar essa conversa falando sobre cura da identidade, sobre o que significa na prática viver, a partir de quem Deus diz que você é, e como isso reorganiza toda a vida, não só a espiritual. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, talvez uma coisa esteja mais clara dentro de você. O problema nunca foi apenas o que você faz, sempre foi o lugar de onde você faz. Quando a identidade está deslocada, a vida inteira começa a ficar pesada. As decisões cansam, as comparações machucam, as cobranças sufocam. Mas quando a identidade começa a voltar para o lugar certo, algo muda por dentro, não tudo ao mesmo tempo, mas o suficiente para trazer descanso. A Bíblia chama isso de redenção, não no sentido religioso raso, mas no sentido de voltar à origem. Deus nunca quis apenas consertar comportamentos. Ele sempre quis restaurar identidade. Por isso, Jesus não começava chamando pessoas para fazer algo. Ele começava chamando pessoas para segui-lo. Seguir vem antes de produzir. E isso diz muito para uma geração que vive pressionada a performar o tempo todo. Identidade em Cristo não é um título. Não é um rótulo. Não é uma frase bonita para colocar na bio. É um lugar interno de descanso. É saber que você não precisa provar valor, não precisa competir, não precisa viver correndo atrás de aprovação, porque quem você é já foi declarado. Quando Pedro escreve, vós sois geração eleita, ele não está massageando o ego da igreja. Ele está firmando uma base. Ele está dizendo, vocês não vivem para serem aceitos. Vocês vivem a partir do fato de que já pertencem. Isso muda completamente a forma de viver. Quando você entende isso, a comparação perde força, porque você não precisa ser o outro para ter valor. A ansiedade diminui. Porque sua vida não depende mais do ritmo do mundo, as escolhas ficam mais claras. Porque você para de decidir com base no medo e começa a decidir com base na identidade. Mas deixa eu ser bem honesto com você agora. Lembrar quem você é não é um evento emocional de um dia. É um processo. É um ajuste diário de rota. Por isso a Bíblia fala tanto de memória espiritual. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te do Senhor teu Deus. Não te esqueças dos seus feitos. Esquecer, na Bíblia, nunca foi falta de informação. Sempre foi distração. E a nossa geração vive distraída. Distraída com comparações. Distraída com urgências que não são prioridades. Distraída tentando ser tudo para todo mundo. Por isso, lembrar quem você é se torna um ato espiritual profundo. E aqui entra algo muito prático para você levar desse vídeo. Você não muda sua identidade mudando tudo ao redor. Você muda sua identidade mudando a referência interna. A quem você está ouvindo mais? Quem define o que é? Sucesso para você? Quem define o seu valor? Essas perguntas não são para gerar culpa, são para gerar consciência. Porque consciência precede transformação. Talvez você não consiga mudar sua rotina inteira agora, mas você pode mudar o lugar de onde você se enxerga. Talvez você continue usando redes sociais, mas agora sem deixar que elas te digam quem você é. Talvez você continue trabalhando, crescendo, se expondo, mas agora com raiz. E raiz não aparece, mas sustenta. A Bíblia nunca prometeu que viver a partir da identidade seria fácil. Ela prometeu que seria verdadeiro, e verdade traz liberdade. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é excesso de coisas, é ausência de escravidão interna. É viver sem precisar se provar o tempo todo. É viver sem precisar sustentar personagens. É viver alinhado. E talvez hoje você perceba que muito do seu cansaço vinha daí. De tentar ser aceito, de tentar caber, de tentar corresponder. Mas Deus nunca te chamou para caber. Ele te chamou para ser quem Ele pensou, ser quem Ele criou, ser quem Ele redimiu. E quando você começa a viver a partir disso, algo se organiza por dentro. Você não vira perfeito, mas vira inteiro. Você ainda erra, ainda aprende, ainda cresce, mas agora com identidade. E identidade cura. Porque quando você sabe quem é, o mundo pode até te aplaudir,
mas não te controla mais. Pode até te criticar, mas não te define mais. Pode até tentar te moldar, mas não te quebra mais. Se esse vídeo te ajudou, faz algo simples e sincero. Compartilha com alguém que você ama. Não por engajamento, mas por cuidado. Tem muita gente vivendo cansada, ansiosa, confusa, sem saber que o problema nunca foi falta de esforço, mas esquecimento de identidade. E se você quiser, deixa um comentário. Às vezes escrever ajuda a organizar o coração. E às vezes, alguém vai ler o que você escrever e perceber que não está sozinho. Você não é um erro tentando dar certo. Você é criação tentando voltar para a origem. E quando a identidade volta para o lugar certo, a vida começa a fazer sentido de